Salve, salve, trupe fantasma! Hoje vamos reagir aqui novamente a The Lost Canvas, todas as mortes dos Cavaleiros de Ouro, porque a gente já reagiu a todas as mortes dos Cavaleiros de Ouro, só que foi de outro canal, porque um membro recomendou, na verdade, um membro Avante, ele tinha recomendado pra gente ver esse vídeo, só que desse canal agora, né? Que a gente viu do canal errado, eu peguei o canal errado pra ver, né? Que é do canal aqui do Cavaleiro Nerd, mano. Tanto que até o Cavaleiro Nerd comentou, vou deixar o comentário dele bem aqui. Eu trolei, eu trouxe o vídeo do, acho que era Leozinho, se eu não me engano, o outro canal que a gente viu do Lost Canvas. Aqui, ó, o vídeo é maior. Então acho que vai explicar melhor as mortes. A gente viu um vídeo mais resumido das mortes dos Cavaleiros de Ouro. Aqui a gente vai ver um vídeo mais completo, né? Então, bora lá. Bora! Bora. The Lost Play. Canvas é um mangá escrito por Shiori Teshirogi que conta a história Agora vai dar certo. alternativa da antiga Guerra Santa, a guerra anterior Ó, à que foi mostrada Cavaleiro na Nerd. saga de Hades dos Cavaleiros do Zodíaco clássicos. O mangá foi parcialmente adaptado para um anime, mas que infelizmente foi cancelado. Porém, a história foi concluída no mangá há vários anos atrás. E um dos pontos mais legais de The Lost Canvas cancelado, é o destaque que a autora Boa deu para todos os Talvez não tenha Cavaleiros de tido Ouro. tanta Era view, algo sei que lá. nós gostaríamos de ter visto no clássico, mas não foi bem assim. E hoje nós vamos relembrar como foi que cada Cavaleiro de Ouro dessa história encontrou o seu fim, depois da vinheta. Não, um pouco Fala alto galera, mesmo. tudo bem com você? Eu sou o Carlos e esse é mais um vídeo do Cavaleiro Nerd. Você já sabe, já no início do vídeo, já vai deixando aquele like por aqui para fortalecer o nosso trabalho. E se essa é a Isso. primeira vez que a gente está se vendo, já se Esquece, inscreve nesse deixa canal. o like, com se o sininho inscreve aí das também. notificações ativo para não Exatamente. perder nenhum vídeo que nós lançamos. E o canal por do aqui. Nós Cavaleiro lançamos Nerd vídeos de na segunda a descrição. Na sexta-feira. descrição. E no sábado, às 2 da tarde, nós temos a nossa live, sempre trazendo Ó! um assunto bacana. Ó. Ele faz live no sobre sábado também, a hein? cultura Tamo pop. Aí é junto. foda. Para ter acesso a todo esse conteúdo, você precisa estar inscrito nesse canal com o sininho ativo, tá bom? Lembrando que nós também estamos lançando vídeos shorts todos os dias aqui no canal. E agora, vamos ao que interessa. Bom, The Lost Canvas, ele é uma história que você, querendo ou não, já começa sabendo como é que vai terminar. Ou seja, todos os cavaleiros Como é que irão eu sei? morrer e vai sobrar apenas Xion de Ares e Doku de Livre. Ah, tá. Já Ah, sabe porque sim. teve o Original. original, né? Só que eu não sabia que era o antes, né? Então não tinha como saber Esse como é que ia se acabar. bugado no último vídeo. É, eu ia bugar, Embora é. The Lost Canvas seja um spin-off, não seja canônico, né? Não esteja ali na linha canônica das histórias de Ah, Cavaleiros do não Zodíaco. é. A Canônico. autora tomou o cuidado de deixar tudo certinho, tudo se encaixando com a história canônica. Por mais que The Lost Canvas não seja canônico. Mas você se lembra como cada Cavaleiro de Ouro morreu? Vamos relembrar, Não. começando Não, com mentira, a gente lembra um pouco. Alváfica de Peixe. Ah, te viu, mas nem Esse veio lembro pra mais. lavar a honra Vou dos falar. Cavaleiros de Ouro de Alzheimer. Peixes. Esse cara é Como é que ele tudo. morreu então, o Báfica de Peixes aí? E aí? Ele morreu lá no... Como é que é o nome? Em Atlântida, e congelado. Certeza? Se eu não me engano, sim. Que o Afrodite não era. Forte, determinado, justo, leal e corajoso. Albáfica saiu de sua casa para interceptar um grupo de espectro que estavam invadindo o santuário, liderados por Minos de Griffon. E ele conseguiu lidar com todos os espectros daquele esquadrão, exceto pelo líder, Minos de Griffon, que era um dos 3 juízes do inferno. Depois de Eita. ter deixado Albáfica fora de combate pela primeira vez, Minos percebeu que o Cavaleiro de Peixes nutria algum sentimento pela vila de Rodório, a vila que ficava ali aos arredores do santuário. Então, ele Errei. foi pra lá, na maldade, para destruir tudo apenas para atingir o Cavaleiro de Ouro. Mas, mesmo com o pé na cova... Ah, é o cara da rosa! Uma rosa vermelha. Aí, no ó, peito tá de sabendo Minos de legal. Griffon. Seria uma das Errei. rosas diabólicas reais. O Mas eu espectro lembro. ri, zombando Ele de tá Albáfica com a por conta dessa rosa no atitude, coração dizendo dele. que A o rosa poder daquela amaldiçoada. rosa não servirá para derrotá-lo. Mas Xion de Ares, que estava ali observando a luta de perto, revelou que aquela não era, na verdade, uma rosa vermelha, mas sim uma rosa branca. A rosa que suga todo o sangue do Rosa alvo de e sangue, se tinge de vermelho. Ela, na verdade, Caralho. havia absorvido todo o sangue do próprio Albáfica, um sangue que era venenoso, continha um veneno letal. E agora o espectro estava totalmente envenenado com o sangue do Aurel. Cavaleiro de Ouro de Peixes. E é dessa forma que tanto o Cavaleiro de Ouro de Peixes, Albáfica,
enquanto Minos, o juiz do inferno, acabam morrendo. As Pô, será que é uma de referência a Baiacu? Já que ele é de peixes? Sei E lá, Baiacu talvez. tem veneno no corpo? Talvez, não sei. Virgem. Asmita de Virgem é um Asmita cavaleiro eu lembro também. superestimado por quem conhece ele apenas pelos eventos principais ali da obra. Mas se você quiser saber quão forte esse cavaleiro é, você precisa ler esse Gaiden aqui, ó. É o Eita. Gaiden do Eita, Asmita de caralho, Virgem. bonito. Mas isso Ah, é assunto bonito, para um bonito. outro vídeo. Se vocês quiserem que eu traga aí um vídeo, né, falando sobre o Gaiden do Asmita ou o Gaiden de outros Dependendo cavaleiros, do tempo do deixa vídeo, eu aí acho que nos eu já trouxe. comentários. E aí, quem sabe, né, dependendo da resposta de vocês, eu não traga esse tipo de conteúdo pra cá, beleza? Mas vamos continuar aqui. Bom, Asmita era o cavaleiro de Virgem daquela época e ele se assemelha demais com o Shaka de Virgem, que Taca é isso. o cavaleiro de É. ouro de Virgem do clássico. Ele Uhum. é cego de verdade, então por Então, isso ele esse aí mantém eu os lembro olhos também como é que ele fechados e ele mantém o mesmo princípio Foda pra caralho. que o Shaka de acumular o cosmo. Asmita dá uma missão Se eu não me engano, falaram nos comentários que ele não é cego. Ele só não quis abrir o olho. Ele quis ficar Ah. com o olho fechado. Mas aqui ele tá falando. Ele falou, o Cavaleiro Nerd falou que ele é cego. Agora pra eu não sei. E aí? princesa. É Agora eu vou cego, ver. que é Aqui, ó. o cavaleiro de ouro de Virgem do clássico. Ele é cego de verdade, então por isso E ele aí, mantém ó. os olhos fechados. Agora quem tá Ele certo, o mantém chat? mesmo princípio que o Ou o cara que Shaka manja. de acumular O cara que o manja. cosmo. Asmita dá uma missão para Tema de Pégaso, que é recolher os frutos da Mokurenji no mundo dos mortos. Ó, e esses gente, não frutos sabia. serviriam para confeccionar um rosário. O rosário Sim, esse rosário tem ainda tá 108 contas. A gente não sabia e cada que ele conta tinha mandado serviria tema. para aprisionar Então, a alma de um espectro. informações Esse adicionais, rosário olha só. serviria para que os espectros não ressuscitassem depois que fossem mortos pelos cavaleiros. Para Olha. ativar essas contas, seria necessário uma quantidade muito absurda de cosmo. E como Asmita, assim como Shaka, era o detentor do cosmo mais poderoso dentre os cavaleiros de Atena, ele Caraca. precisou gastar toda a sua cosmoenergia Caraca. Cosmo para mais criar o poderoso. rosário das 108 contas. Ele morreu nesse Caraca. processo, mas a sua missão foi bem sucedida. Rasgard de Touro. Rasgard, Esse aí eu lembro posteriormente chamado de Aldebaran, foi o cavaleiro de Aldebaran. touro daquela época. Aldebaran. Devido o seu aproveitamento por parte da autora, ele elevou e muito a dignidade dos cavaleiros de touro. Ele demonstrou ter um cosmo absurdo, assim também como uma força bruta colossal. E nem de longe ele fica na lanterna do ranking dos cavaleiros de ouro mais fortes, como é o caso do Aldebaran do clássico. Rasgard foi capaz de humilhar com certa facilidade Então. um espectro que se assemelhava em poder aos três juízes do inferno. Estou falando de Cagarro de Benu. É válido Cagarro? lembrar que Rasgard Cagarro. ainda ficou bem Não lembrava o debilitado nome. após seu confronto contra o espectro de Benu, pois no fim da luta, a raiva do espectro já havia aumentado em um nível que fez com Caralho. que o seu poder se elevasse ainda mais. Então, ele acabou ferindo bastante o Cavaleiro de Touro. E no fim, a morte do Touro acabou vindo de uma forma bem abaixo do esperado para um cavaleiro tão poderoso como ele. Ele enfrenta Kilb de Dullahan e Wimber de Vampiro, e nesse confronto ele acaba estourando seus vampiro? próprios tímpanos Vampiro. para não ser afetado pelo sonar do pesadelo do espectro de Caralho, vampiro. gente, não sabia. Entretanto, Kilb Ó. utiliza a Estourou técnica O Mensageiro da ouvido. Morte, que invoca um espírito que começa a recitar palavras de morte. Segundo Kilb, Caralho. essas palavras penetram a pele do seu adversário, atingindo seu coração, fazendo-o parar. Nesse meio tempo, Caralho. Rasgard usa sua técnica mais poderosa, a Supernova Titânica. Os dois espectros são devastados, porém, Rasgard acaba morrendo pela técnica de Kilb. Ele morre de pé, com os braços erguidos, em posição de Caralho. batalha. Igual Manigold Caralho. o Barba Branca, né? É, então. Da hora, gente. A gente não sabia, ó, que ele morreu em pé. Eu não lembro de ter falado. E dessa técnica do cara. Porque, tipo, ele furou Sim. os... Tipo, ele meio que furou os ouvidos. Tinha mostrado ali de pé e falou que ele tinha morrido. Não, mas esse negócio Mas de- a gente não deu pra entender. Eu não exatamente, sabia deu do negócio dele Então. furar os ouvidos Não, isso aí também não e sabia. pra cancelar a canção do cara, aí ele usou a canção que afeta a pele, não afeta É. os ouvidos. Porra, muito Doideira. roubado. Mesmo assim, ele, né, ele levou matou um e ainda ferrou dois, né, pelo menos. Exato. Agora o Manigold. Câncer. Pessoal, a Shiori, ela sabe valorizar um personagem. Se você, no clássico, sentia vergonha de ser do signo de Câncer, porque, convenhamos, é só pra isso que serve os signos. Com o Manigold, você vai sentir orgulho. O cara tem uma presença muito B10, cara. Ele pode não ser Caraca. o cavaleiro mais forte, né? O mais poderoso, mas o
que ele faz é bom de ser visto, embora às vezes Eita. não seja tão efetivo. Por exemplo, quando ele chega para enfrentar os deuses gêmeos, ele dá um soco no Thanatos e o Thanatos segura o soco dele com apenas uma Esse é o Thanatos? Parece Caralho. o... É porque a roupa parece do Hades. Essa roupa é do Hades, se eu não me engano. pecinha de xadrez. O Ah, soco dele não foi efetivo, mas a Não, postura os dois. dele diante daqueles deuses foi muito bom de se ver, cara. É algo que empolga demais ela só de chegou assistir. infiltrando. Bom, o Manigold ele luta ao lado de seu mestre, Sage de Câncer, contra o Thanatos, o deus da morte. O intuito deles nessa luta era selar um dos deuses gêmeos. Acontece Caralho. que eles lutam contra o Thanatos envoltos em uma hiperdimensão, um lugar onde Caralho. um humano sem a proteção divina não Esse eu lembro. consegue sobreviver. Durante esse confronto, o Manigold tenta por diversas vezes acertar o Thanatos com as suas ondas do inferno, porém, ele sempre consegue retornar o seu espírito para o seu corpo, que é um corpo humano Caraca. também. E o que acontece? O Manigold acaba se sacrificando. Ele remove a sua armadura e a envia para o seu mestre, então ele ataca o corpo humano de Thanatos e os dois caem na hiperdimensão, sendo totalmente desintegrados no ato. Dessa forma, Cara, o espírito Não de lembrava Thanatos disso. não tem mais um corpo físico para retornar, o que facilita não, eu com vi que ele tinha Sage morrido nesse o campeonato cele. nessa É dimensão, dessa mas forma caralho, que não o sabia esse negócio da Manigold armadura ter encontra. mandado pro mestre. Sim, e ainda ele meio que... Ele destruiu o corpo humano, daí o cara não ficou com... a alma dele não tinha lugar pra voltar. Pelo que eu entendi, foi isso. O seu fim. Elcide de Capricórnio. Elcide era um cavaleiro que vivia reclamando que a sua Excalibur Esse a gente não viu era também. afiada Mas- o suficiente. Não, a gente viu todos, porém, né? Mas ele esse tem aí é o- feitos muito mais absurdos que Acho o que o Shura, cara principalmente que nessa se matou última pra luta matar o contra cara. Oneiros e os deuses dos sonhos. Elcide estava junto com o tema de Pégaso, enfrentando Oneiros e os seus irmãos, os outros deuses dos sonhos. Eles estavam presos dentro do reino dos sonhos. Com muito esforço, Elcide e Tema conseguem Sim, empurrar lembro desse Oneiros, cara. que nesse ponto da história estava combinado com os poderes dos seus irmãos, para fora do reino dos sonhos. Nesse ponto da luta, que já tinha se estendido por muito tempo, Elcide já tinha perdido a sua mão, estava muito cansado, e Caralho. Oneiros afirma que ele chegou no seu limite. Ele precisaria atingir as partes dos deuses dos sonhos que haviam sido separadas em 4 ao mesmo tempo. Então, o último ataque de Elcide seria em conjunto, mas não com o Tema, e sim com Sísifo de Sagitário, que estava no o santuário e Sísifo. atirou uma flecha. Nesse momento, Elcide precisaria ser muito preciso. Enfim, É. vocês entenderam. Então, ele Precisaria. lança o seu corte da Excalibur, cortando a flecha Ah, de é, Sísifo ele Aí tem em separou. 4 partes iguais. Separou a Cada uma flecha. dessas partes atingem um dos deuses dos sonhos, destruindo assim todos eles ao Pô, mas mesmo o cara tempo, foi, exceto porra. Oneiros, que Né? em um último ataque, ele tenta de forma cara foi desesperada foda nisso aí. atingir Tenma de Pégaso. E é nesse momento que Elcide entra na frente e É, então, recebe o Elcide entra na ataque. frente do E time. nesse momento, os dois desaparecem e é assim que o Cavaleiro de Capricórnio morre. Cárdia de Escorpião. Cara, eu sempre gostei Esse é do foda. Miro de Escorpião. Escorpião. Eu sempre achei ele um cavaleiro muito interessante. É, o Eu nosso confesso signo, pra né? vocês que o Cárdia, ele É. eleva A gente já viu como é demais que ele o morre. patamar. Não tem quase Mas nada não dele no Não, a gente viu anime, todos, então pô, você já vai falei, mas não precisar lembro desse Sim, aí, mas não. eu tô falando que eu E se lembro ainda puder te como é que... indicar, eu indico pra você esse mangá aqui, Ó. que é o Gaiden do Cardia, né? Todo o background Caralho, mano, ele dele tem tudo é de dito, cavaleiros. mencionado aqui. O cara é o Mas Cavaleiro Será? Nerd. Será que Se você o quer canal dele tem só de Cavaleiros, eu digo? Eu acho que não. Que é Não Cavaleiro sei, Nerd, mas se Cavaleiro dos alguém- Comentários. Mas acho que de Cavaleiro ele deve manjar mais. Sim. E se alguém quiser que a gente traga mais vídeo do Cavaleiro Nerd, deixa nos comentários aí. conhecer Exatamente. o personagem melhor, além de ler a obra, a cronologia normal do The Lost Canvas, leia o Gaiden do Cardia, tá bom? Fica aí a indicação do Cavaleiro. Mas como é que o Cardia morre? Como é que ele encontra o seu fim? E galera, foi lutando contra ninguém menos que Radamantes de Wyvern, Exatamente. juiz, né? Um dos 3 juízes do inferno. E ele Esse estava aí é em uma forte. missão Esse aí junto tava com forte pra Degel caralho. lá em Bluegrad. No Gaiden do Cardia, é dito que ele possuía uma doença na infância, uma doença cardíaca, que o mataria em 2 anos, não fosse a interferência de Crest de Aquário, que
que foi, né, o mestre do Cardia e do Degel, que conseguiu conter essa doença, mas não eliminá-la. Cardia costumava incendiar seu coração nas batalhas, e ele afirma na luta Ah, contra é, o Radamantes coração dele que era... deixou o espectro bater nele durante todo aquele Tinha muito tempo cosmo, sei para lá. que ele incendiasse seu coração o suficiente para um ataque. Então, dessa vez, quando ele acerta as agulhas no juiz, o juiz diz que elas estão ardendo. Cardia diz que já tinha entendido que Não, e iria pior que faz sentido o nome, né? O Cardia, de cardíaco, né? Exatamente. morrer Cardio. naquele lugar. Coração. E é então que ele lança o seu ataque, Agulha Escarlate Incandescente Antares. Só que Radamantes, de uma forma surpreendente, segura o dedo do Cardia e o lança para longe com a máxima precaução. E quando o juiz achou que já tinha vencido, Cardia utiliza a agulha com a mão esquerda. Ele tinha usado o seu braço direito apenas como isca. Então, Radamantes cai, ferido e aparentemente derrotado. Cardia sai daquele lugar também fatalmente ferido, e ele se lembra de seu amigo Degel. O que matou Cardia não foi propriamente dito os ferimentos causados por Radamantes, mas sim o fato dele ter incendiado o seu coração, o que acelerou o processo da doença que ele tinha. Degel diz que os Perdeu cosmos pra ele de mesmo. Radamantes e Cardia desapareceram. Então é assim que o Cavaleiro de Escorpião encontra o seu fim. Degel de Aquário. Em Bluegrad, na missão que Degel vai junto com Cardia, ele se encontra com Não Yut, lembro. que era um de seus amigos de confundi Aquário com infância. Eu ali, né? confundi o peixe com o aquário. Aí é foda. Que agora é o líder daquele lugar. Eles são interceptados por Radamantes de Wyvern, que acaba matando, aparentemente, Unity. Enquanto Cardia segura o juiz, Degel segue em frente atrás de Pandora. O fato da morte de Unity acaba mexendo um pouco com o foco de Degel, mas logo o seu amigo se revela. Ele está vivo e é o grande general Marina de Dragão Marinho. De uma forma desesperada para proteger Bluegrad, Unity acabou se aliando a Poseidon, pretendendo usar o corpo de sua irmã, Serafine, como receptáculo do deus dos mares. E é durante sua luta contra Unity que Degel demonstra um dos maiores feitos dos Cavaleiros de Ouro de Aquário. Ele congela o mar. Então, ele derruba a estátua de Poseidon e liberta Unity da influência divina. Após isso, Pandora rouba e danifica. Isso aí não tinha, ele só mostrou que tinha congelado. Recuperado por Degel, e isso desencadeia a manifestação dos poderes de Poseidon em Serafine. Então, para impedir o despertar do deus dos mares, Degel atinge o zero absoluto e se sacrifica. Ele faz algo ainda mais absurdo. Ele congela Atlântida inteira, selando ele mesmo e Serafine. Mano, eu não lembro disso aí. Unity. Esse aí eu não lembrava disso aí, não. Caralho, eu lembrava que ele congelou a Atlântida inteira. Mano, eu não lembro de um com poder de gelo. Cara, eu vi. Cara, mano, o cara não lembra, o cara tem Alzheimer. Não, nesse aí eu mosquei. Mano, esse daí eu mosquei. Eu não lembrava que ele tinha um cara com poder de gelo, congelou a Atlântida inteira. É confundido Aquário com peixes. Atena, e é dessa forma que o Cavaleiro de Aquário morre. Sísifo de Sagitário. Sísifo era talvez o cavaleiro mais leal a Atena naquela época, né? Em The Lost Canvas. Cara, ele foi muito melhor. Eu acho que esse aí que usou aquele ataque mais forte de todos os Cavaleiros do Zodíaco. Lembra que ele usa... Invoca todos os cavaleiros. Não, esse eu acho que é de Leão. Ah, pode ser o Aioro. Acho que esse é de o Leão. Aioro é do... O do... esse eu não lembro. Do que o Aiorus foi em Senseiya Clássico. Mas você chegou... Os Gêmeos eu lembro. Aí ele falou, trabalhado do que o Aiorus foi em Senseiya Clássico. Mas você chegou a ver como ele morreu? No capítulo 140 do mangá de The Lost Canvas é mostrado que os cavaleiros estavam em um embate contra Faraó de Esfinge. E então... Faraó de Esfinge eu lembro. Ele vai lutar naquele momento. O que acontece é que ele se sentia inútil, porque Atena sempre estava mantendo os cavaleiros em segurança e ele não aguentava aquilo. Ele queria fazer algo a respeito. Mas ele queria se matar. Sua técnica, a balança da maldição, e tira o coração de Sísifo. Mesmo sem seu coração, ele consegue desferir um golpe letal no faraó. Porém, Sísifo estava mortalmente ferido e cai, aparentemente morto. O portão que Faraó estava protegendo começa a se abrir, porém ele não se abre completamente. Então Faraó diz que aquele portão não se abriria totalmente, ele só pode ser destruído com uma réplica do poder do Big Bang. E então os cavaleiros ficam sem saber o que fazer, mas Xion tem a solução. Ele diz que existe uma possibilidade de replicar o poder do Big Bang, que é através da exclamação de Atena, porém eles precisariam
de 3 Cavaleiros de Ouro, e naquele momento só estavam de pé Xion de Ares e Régulos de Leão. E é nesse momento que Régulos, Sísifo de que é o de Sagitário Leão. se levanta surpreendendo a todos, e então Voltou. eles estão em 3 e Sem coração. conseguem executar a exclamação de Atena. Porém, Sísifo não resiste e acaba morrendo ali. Aspros de Gêmeos. Aí, esse eu lembro. Passado, quando a existência de Defteros Eu lembro, ainda eu era lembro. um mistério Eu para pro irmão, muitos, não? Aspros tramou contra a vida do grande mestre. Na verdade, O que ele sacrificou, fez? né, pra salvar o Ele irmão. atingiu seu irmão Ah, mais verdade. novo com Satã Imperial e deu a ordem para que ele assassinasse o mestre do santuário. Quando Defteros atacou o mestre, Aspros apareceu e tentou enganar Sage e ia matá-lo com suas próprias mãos. Mas Asmita de Virgem apareceu. Depois de uma conversa, um confronto entre Asmita e Defteros aconteceu em paralelo a outra luta entre Aspros e o Grande Mestre. Asmita ajudou Defteros a ter forças para superar o Satã Imperial, então ele saiu do domínio do seu irmão. E quando ele sai, ele já vê Aspros quase finalizando o Grande Mestre, então o seu irmão mais velho diz para ele finalizar em seu lugar. Defteros ataca o Grande Mestre, mas quando ele vai atingi-lo, ele desvia o seu ataque, acertando em cheio o corpo do seu irmão. Aspros morre naquele momento, aplicando um Satã Imperial em si mesmo, dizendo que iria voltar depois da morte para reivindicar o seu trono de Grande Mestre. Defteros de Gêmeos. Depois de ressuscitar como um espectro de Hades, Aspros vai ao encontro de seu irmão, Defteros, que agora era o Cavaleiro de Ouro de Gêmeos. Ele diz para o seu irmão que naquele momento nem Asmita de Virgem e nem o Grande Mestre estariam ali para ajudá-lo. Aspros tenta aplicar novamente o Satã Imperial em seu irmão, mas Defteros diz que se tornou como um demônio e que o seu ego era inabalável, que ele não poderia mais ser influenciado pelo Satã Imperial. Ele não era mais uma marionete. E então, depois de muito resistir, Defteros decide utilizar a técnica dos Cavaleiros de Ouro de Gêmeos, a técnica da explosão galáctica. Ele não queria utilizar porque tinha ressentimentos com seu irmão. Porém, ele entendeu que aquele espectro não era o seu irmão. O seu irmão era alguém que já estava morto. Então ele decide usar a técnica mais poderosa dos Cavaleiros de Gêmeos, a explosão galáctica. Infelizmente, durante o confronto de poderes entre eles, Defteros acaba falecendo e a sua armadura se junta no Object e se apresenta diante de Aspros. Aspros de Gêmeos, segunda morte. Agora ele morre de novo. A morte de seu irmão Defteros, Aspros sai do controle do Satã Imperial. O que aconteceu é que antes de morrer da primeira vez, Aspros desferiu um Satã Imperial em si mesmo. Então, quando ele voltou como um espectro, ainda estava sob o controle do Satã Imperial, ou seja, ainda estava do mal, uma presença maligna. Só que quando ele viu o seu irmão falecer, ele saiu desse controle. E então ele seguiu em direção a Alone, Hades, para matá-lo com suas próprias mãos. Hades tenta matar Aspros, mas ele diz que a vida que ele tem não é a vida medíocre que o deus do submundo deu para ele, mas sim a vida mais importante que existia, a vida de seu irmão Defteros. E ele estava usando novamente a sua armadura de Gêmeos. E então, quando Aspros ataca o Imperador do Mundo dos Mortos com toda a sua força utilizando a técnica da explosão galáctica, o seu golpe é anulado. E então, Yuma de Mefistófeles aparece e enfrenta o Cavaleiro de Gêmeos. A luta dura pouco tempo e o Cavaleiro de Gêmeos é eliminado rapidamente por Yuma de Mefistófeles. Régulos de Leão. O Cavaleiro mais jovem foi rápido assim? rapidamente o Cavaleiro de Gêmeos. A luta dura pouco tempo e o Cavaleiro de Gêmeos é eliminado rapidamente por Yuma de Mefistófeles. Porra, aí é triste. Ele triste. foi vingar o irmão, foi inventar o Hades, aí veio outro cara e matou. É isso, acabou. Foda, é foda. Aí é o Regulus agora que tem o ataque mais forte. de Leão. O Cavaleiro mais jovem, porém um dos mais poderosos. Ele conseguia utilizar uma versão mais fraca da exclamação de Atena sozinho. E outra coisa que ele também conseguia fazer era observar os ataques dos outros Cavaleiros de Ouro e replicar cada um deles e também utilizar em forma conjunta numa técnica chamada Clamor do Zodíaco. Mas, como foi que o Cavaleiro de Leão morreu? O Radamantes, que tinha lutado com Cárdia, ainda continuava vivo. Quando Regulus era criança, Radamantes assassinou Ilias de Leão, que era o pai do jovem Cavaleiro de Leão. Então, nada mais justo que o juiz ficasse vivo para ser derrotado pelo Cavaleiro de Leão como uma vingança, né? Um acerto de contas. E ao se reencontrar com o juiz, Régulos de Leão diz para ele que ele não imaginava
quantas vezes ele tinha revivido aquela cena da morte do seu pai. E ele diz que não importa quem o juiz seja, ele vai ultrapassar seus poderes. Porém, antes mesmo de Radamantes lutar a sério, o Cavaleiro de Leão já estava todo machucado no chão. Nem mesmo a versão da exclamação de Athena de Regulus conseguia abater o juiz do inferno. Ele apelou para o clamor do Zodíaco, mas foi nesse momento que Radamantes aplicou um golpe fatal em Regulus. No pós-vida, ele se encontra com o Sísifo de Sagitário, que o instiga a se tornar um com a Mãe Terra, um com o vento, um com a natureza, assim como seu pai Elias sempre ensinou a ele. Então Regulus se torna um com a Mãe Terra, e é dessa forma que facilmente ele consegue derrotar Radamantes de Wyvern, mesmo depois de morto. Então é assim que o Cavaleiro de Leão encontra o seu fim. E com isso nós falamos sobre a morte de todos os cavaleiros. Não entendi, ele... Cara, agora eu não tô lembrando do outro vídeo. Ele matou o Radamantes se fundindo com a Terra? Isso aí não tinha no outro Não, deve ter, só não lembro. Eu não entendi muito bem. Ele morreu, aí ele foi aí virou a Terra. Então Regulus, um com a natureza, instiga fatal em Regulus. No pós-vida ele se encontra com o Sísifo de Sagitário, que o instiga a se tornar um com a Mãe Terra, um com o vento, um com a natureza, assim como seu pai Elias sempre ensinou a ele. Então Regulus se torna um com a Mãe Terra, e é dessa forma que facilmente ele consegue derrotar Radamantes de Wyvern. Sim, mano, mas... Como é que ele derrota virando ele terra? Morreu? Isso me bugou. Ele morreu, aí ele... Depois ele virou a natureza e matou o cara? Como virou assim? a natureza? Caralho, buguei muito agora ficou meio foda. Eu não lembro do outro, como é que aconteceu também. Não lembro o que o outro falou. Ele só falou que ele morreu pro... Assim, o Cavaleiro de Leão encontra o seu fim. E com isso nós falamos sobre a morte de todos os Cavaleiros de Ouro faltou um. do Lost Canvas, exceto, obviamente, Xion de Ares e morreram, Broco de Libra, que a gente já sabe desde o clássico que são os únicos sobreviventes da Guerra Santa anterior. E era isso. Você gostou desse vídeo? Queria que você deixasse aí a sua opinião nos comentários. Deixe também nos comentários qual a morte dos Cavaleiros de Ouro que te deixa mais triste, né? Que mexe mais com você. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, e se essa é a primeira vez que você está assistindo um vídeo por aqui, se inscreve nesse canal com o sininho das notificações ativo para não perder nenhum conteúdo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu acho que estão aparecendo outros vídeos aqui na tela para você clicar e ficar um pouco mais aqui com o Cavaleiro Nerd. Muito obrigado por mais um vídeo. Fiquem todos com Deus. Cavaleiro do Zodíaco. Tchau. Pelo jeito o canal dele é foco no Cavaleiro do Zodíaco, mas da hora, não teve algumas coisinhas só que a gente não lembra. Na verdade teve uma coisa que eu não lembrava nada ali, né? Mas algumas coisinhas que a gente... do aquário, que eu tinha confundido com o peixe. Confundir o peixe com o aquário é foda. Não, mas tudo com água, né? Detalhes, né? Detalhes que a gente não sabia, né? Antes das lutas. É bom. Foi bom ver os dois, que aí a gente soube mais coisas. Sim, a gente relembrou do outro, né? Que eu provavelmente vou esquecer de novo, né? Exatamente, se perguntar aí semana que vem o que a gente viu de... eu não vou lembrar mais, do dia, que a gente vai esquecer tudo. Na verdade, uma coisa que eu vou lembrar sempre, todo mundo morre nessa porra. Isso é verdade, tirando dois. E o pior é que, se eu não me engano, falaram que morre até o Hades e a Athena. Isso que é louco. Caralho, pô. Mano, morre literalmente todo mundo nessa porra. Morre o Hades, morre a Athena, morre... Só sobrou os dois caras mesmo. Sabe que... Mano, mas o que aconteceu pra morrer todo mundo até a Hades e a Athena? Porque na teoria, tipo... Sei lá, vamos fingir que o Tema foi lá, derrotou o Hades. Quem que matou a Saori? A Saori não, é a nova Athena. Quem que matou ela? Ela morreu... sozinha? Boa pergunta, não sei. Sei lá, ela sacrificou pra poder matar o Hades fez o Big Bang e matou todo mundo. Ou talvez ela sacrificou pra matar o Hades também. Mas daí o Pegasus morreu como daí? Aí, boa pergunta. Pois é, um dos dois sacrificou. Ou ela morreu primeiro, daí ele foi lá, ficou puto por ela ter morrido e foi lá e matou. Matou o Hades e morreu. Eu não sei, esse eu quero saber como é que Hades e Athena morreram, velho. Aí eu já não sei. Aí é pra quem estiver vendo o vídeo, deixar nos comentários. Muito bom o vídeo do Cavaleiro Nerd. Estamos conhecendo ele agora, não conhecia. Vou me inscrever no canal dele também. É isso. Não esquece de deixar like, se inscrever, comenta o que vocês acharam. Se a gente perder alguma coisa, deixa nos comentários. Se a gente falar alguma coisa errada, também deixa aí nos comentários. E é isso. Quer falar mais alguma coisa?
Não esqueça que aí na aba de comentários vocês podem pedir qualquer react que vocês quiserem. Uma hora ou outra a gente vai ver. Se você quiser prioridade e apoiar nosso canal, tem um valeu aí embaixo, na descrição ou na tela, tem o Live Pix. E tem os membros também. No último nível, os membros têm prioridade. Várias maneiras aí de ter prioridade. Não esqueça também de seguir a gente na Roxinha ou na Kik, que todo sábado e domingo tem live. No domingo tem até no YouTube, se você quiser acompanhar. Tem já umas lives aí no YouTube. Exato. E é isso. E é isso, então. Não esquece de deixar o like, se inscrever e vamos pra próxima.